Em janeiro desse ano, eu decidi embarcar na maior aventura da minha vida. Eu iria passar 12 dias na Patagônia Argentina, completamente sozinho, e essa seria a minha primeira viagem internacional. Eu embarquei às 8 da noite num voo para Buenos Aires e depois de virar a madrugada lá acordado, já era quase meio-dia quando eu cheguei a Ushuaia, a terra do fim do mundo. Eu cheguei a Ushuaia já deslumbrado, porque do avião mesmo você consegue enxergar a Cordilheira dos Andes. E quando você tá chegando, você vê aquela vegetação que é completamente diferente, tem cores avermelhadas. E o choque não parou ali. O aeroporto ele é todo de madeira, é a coisa mais linda do mundo. E assim que você desce, você já sente aquele frio esquisito, porque era pra estar um período de verão ali, né? Mas a gente sabe que numa terra tão próxima da Antártida, é impossível fazer calor. Foi um pouco depois de ter tomado banho e de ainda sentir frio lá dentro do hostel que eu olhei pela janela e a coisa mais incrível aconteceu. Aquela chuva bem fraquinha e intermitente que tava o dia inteiro começou a ficar mais lenta e mais esbranquiçada, e quando eu percebi, no meio de janeiro, no auge do verão, estava nevando. Pra mim, eu senti que foi a cidade me recepcionando e foi marcando o início de uma jornada incrível que vai ficar pra sempre na minha lembrança. E o dia seguinte começou bem cedo, eu acordei antes das 6 da manhã porque eu precisava estar às 7 horas no porto de Ushuaia para fazer um dos passeios mais esperados, que era a caminhada com os pinguins. Bom dia, gente. Não são nem 7 horas da manhã, já tô aqui fora, porque o passeio começa às 7 horas para ir conhecer os pinguins. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A maioria das pessoas fazem esse passeio de barco, né? O barco para ali perto da ilha e as pessoas avistam os pinguins de longe. Mas graças à recomendação de uma colega de trabalho, ela me falou dessa oportunidade de descer na ilha e de caminhar do lado dos pinguins mesmo. O que eleva muito a experiência e, é claro, tudo conforme as regras ambientais. Gente, o pinguim, ele fica bem do lado da gente. Olha aqui, eles praticamente do lado da pista. Essa ilha é uma propriedade privada, então não é todo mundo que pode descer lá. Mas é muito legal, a gente pega mais ou menos 1h40, eu acho, 1h30 de ônibus, numa van, né, pra chegar até essa ilha, porque ela fica um pouco mais afastada. E aí sim, depois a gente desce na ilha e pode ficar mais ou menos, acho que é 1 hora que o guia deixa a gente andar lá, e tem bastante tempo para tirar foto, não foi corrido nem nada assim, foi bem tranquilo. E é tão legal que você não vê o tempo passar. E é isso, é um dos passeios que eu mais recomendo aqui, gostei demais, demais, demais. E aí era mais ou menos 1 da tarde, a gente já estava de volta ao centro para almoçar e fazer outras atividades. E no meu caso, minha próxima atividade seria só às 6 da tarde. Então eu fiquei ali tomando um café, andando pelo centro e aproveitando um pouco da cidade. Porque lá no período do verão, o sol se põe só às 10 horas da noite ou depois, então dá tempo de fazer vários passeios durante o dia. E finalmente, às 6 horas da tarde, começou a navegação no canal Beagle. Ele recebe esse nome em homenagem ao navio britânico HMS Beagle, que levava a bordo Charles Darwin e que futuramente usaria parte do seu diário de campo para desenvolver a teoria da evolução. Olha que legal, o canal Beagle é uma fronteira natural entre a Argentina e o Chile. Então, de um lado do canal, esse lado aqui é o Ushuaia, né, território argentino, e do outro lado já é território chileno. O canal também divide a Patagônia Argentina da chilena, com paradas para ver boa parte da fauna marinha, incluindo albatrozes, gaivotas e lobos marinhos.
O Parque Nacional da Terra do Fogo fica no extremo sul do arquipélago da Terra do Fogo e conta com uma área de quase 70 mil hectares. A excursão passa pelos lagos mais famosos do parque, como o Lago Assigami, a Baía de Lapataia, mas as paradas são bem rápidas. A gente desce e fica cerca de 20 minutos em cada um desses pontos e depois andando de ônibus. Mas o lado bom é que o último trecho é na estação do Parque Nacional, onde a gente embarca no famoso trem do fim do mundo. Com direito a audioguia, o trem conta a história do parque da cidade, que foi fundado em 1884. Eu tô fazendo uma pausa aqui para explicar brevemente um pouco sobre a história de Ushuaia, porque tem muito a ver com essa questão dos presidiários. Ushuaia é uma região da Argentina, mas como eu falei, ela faz fronteira com o Chile. Então, cerca de 1880, que foi na época da fundação daqui, a Argentina percebeu que precisava fortalecer a soberania do local. Para fortalecer, eles precisavam colonizar a área, né? Precisava de gente. E nisso que teve-se a ideia de criar uma prisão aqui, como nos modelos, se eu não me engano, na Europa. Muitas cidades da Europa faziam isso, pegavam regiões mais isoladas para mandar os presos. Além do presídio, que tem esse papel importante, o governo argentino ainda fez outras 2 leis para incentivar também o desenvolvimento da região. De volta da cidade no período da tarde, eu aproveitei para conhecer a Laguna Esmeralda, que é uma das paisagens mais lindas. A trilha, ela é toda sinalizada, tá vendo? Tem sempre umas plaquinhas indicando o sinal, o caminho para você ir. Tenho a impressão de que a laguna é aqui, ó, nesse ponto aqui, que estamos quase chegando. Depois essa reta aqui. E ao final, gente, olha essa vista. Não existe monumento na Europa ou prédio em qualquer lugar do mundo que chegue aos pés de uma beleza natural como essa. Uma outra trilha típica dos roteiros de quem vai a Ushuaia é a do Glaciar Martial. Lá dá pra ver a neve que se acumula nas montanhas da cidade e também ver o porto de longe. O trajeto total é de 6 km e é bem íngreme, o que dura cerca de 3 horas de caminhada. E um pouquinho sobre a trilha tipo, ela é só subida é cansativo. Até eu que faço academia, faço corrida, né? Tenho mais condicionamento físico, teve umas horas que cansou. E eu também fico pensando como que o povo que vem no inverno faz uma trilha dessas. Porque se no verão já é meio frio, imagina você ter que caminhar tudo isso, muito mais frio. Nossa, impossível. E aí sim, de volta à cidade, eu não tinha mais nada pra fazer nesse dia, então eu fiquei caminhando pelo centro, conhecendo as lojinhas, conhecendo as lojas de chocolate artesanal lá da Patagônia, que são famosos, caminhando ali pelo porto e é tudo muito bonito. Eu comecei esse meu último dia na cidade dando graças a Deus que eu não tinha nenhum planejamento muito estrito, porque eu tava sentindo minha panturrilha dolorida da caminhada do dia anterior. E justamente por isso eu resolvi fazer um passeio mais leve. O meu hostel ficava bem na ponta da cidade, por sorte era perto de uma pequena trilha de um ponto ali que era a Praia Larga, que é a praia de Ushuaia e tem um caminhozinho bem curtinho ali, e fui passear lá pela praia. Eu queria muito ter feito outras caminhadas, ter conhecido o Glaciar Vince Guerra, e a Laguna de los Témpanos, são outras recomendações muito famosas lá e que dizem que é muito bonito. Mas infelizmente o corpo não estava deixando e eu estava no começo ainda da minha viagem, então eu preferi repousar o resto do dia, caminhar um pouco mais pelo centro, tomar um café, comprar algumas lembrancinhas e me despedir dos ares daquela cidade ali do fim do mundo.
Esse foi um dia de trânsito que começou com um voo às 10 horas da manhã para o Calafate. O voo pousou às 11h30 e foi o tempo certo de resolver os impasses da passagem de ônibus que eu tinha comprado, embarcar no ônibus 2 horas da tarde e chegar em El Chaltén às cerca de 18 horas, mais ou menos. E lá na cidade eu parei só para jantar, comprar alguns lanches, me preparar para a trilha do dia seguinte e ter uma boa noite de descanso. Conhecida como uma das trilhas mais bonitas do mundo, a trilha do Fitzroy e Laguna de los Tres é o motivo que atrai tantos turistas a El Chaltén. Com 20,4 km de percurso e um dia inteiro de duração, o trajeto é um deleite para os olhos e te faz se sentir no coração da Patagônia. E sim, eu passei um dia inteiro caminhando completamente sozinho, admirando a paisagem e pensando na vida. E eu acho que por esse motivo o Fitzroy foi um dos pontos mais queridos dessa viagem. E depois de 1,5 km subindo a montanha, eis o grande prêmio, essa vista de tirar o fôlego, com a oportunidade de pausar também para recuperar as energias e lanchar um pouco. Fazendo uma pausa para encher as garrafinhas aqui no rio, que é esse rio que eu mostrei para vocês, de água potável. A segunda trilha mais popular da região é a que vai até a Laguna Torre, com um total de 18 km. Também é uma caminhada de um dia inteiro, mas como o terreno é bem mais plano e bem menos exigente, era exatamente o que eu precisava, já que eu amanheci com 2 bolhas no pé de tanto ter caminhado no dia anterior. Na minha última manhã em El Chaltén, eu aproveitei para fazer uma caminhada pela cidade, provar os famosos alfajores de El Chaltén e também achar algumas lembrancinhas. E nisso eu confesso que eu superestimei o tempo porque a cidade é bem pequenininha e dava perfeitamente para ter feito alguma trilha, ido em algum mirante ou algo assim e ter voltado para aproveitar melhor o tempo. E aí de tarde eu peguei o ônibus de volta para o Calafate e assim encerrei mais um dia. Meu primeiro dia em El Calafate seria dedicado a conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Eu comecei conhecendo a Reserva Ecológica Laguna Nimés, que é uma das principais reservas naturais do país para a conservação das aves. É um lugar simples, com uma caminhada curta, mas com uma beleza singular. No resto do dia eu aproveitei para conhecer a Avenida do Libertador, que é a avenida turística da cidade, e tomar um tradicional sorvete de El Calafate, que é a fruta que dá nome à região. Por fim, eu fui conhecer o Glaciarium, que é um museu interativo que explica todo o processo de formação das geleiras, com direito até uma visita ao bar de gelo do local. Uma das atrações turísticas mais importantes da Patagônia, o Glaciar Perito Moreno tem 250 km², superior à área total de Buenos Aires. A apenas 78 km de El Calafate, ele é famoso justamente por ser de fácil acesso e é considerado uma das reservas de água doce mais importantes do mundo. No parque, o acesso às passarelas na encosta do terreno permite a vista do glaciar de vários ângulos. Vocês estão vendo essa correnteza aqui? Ela é formada pelo encontro de 2 rios
E devido ao movimento do glaciar, né, em alguns momentos ele chega a tocar a parte da terra aqui. E quando ele avança o suficiente por essa parte da terra, ele gera uma represa, né? Porque ele toca na terra e ele bloqueia a passagem entre os dois rios. E aí, o rio desse lado de lá, que é o Rio Rico, ele começa a represar e ele começa a encher. Ele chega a subir 10 metros de altura. O glaciar ele tem 70 metros, né? Mas ele chega a subir 10 metros, que é quando a força, a pressão e o empuxo do rio acabam sendo suficientes para empurrar um pouco desse glaciar para cima e ele começa a escoar por baixo do glaciar. E a pressão começa a quebrar esse glaciar por baixo ao ponto de que se forma uma ponte. E aí até o ponto que esse rio volta a escoar de novo. E na parte da tarde eu tive a opção de ir de barco, conhecer de perto essa geleira. E eu preciso falar que nem foto, nem vídeo faz jus a magnitude, ao tamanho disso. É o tipo de coisa que só vendo pessoalmente pra você ter uma noção da magnitude daquilo ali. E para encerrar o passeio, eles deram um chocolatinho e um copo com licor de calafate e gelo do glaciar. Olha que legal. Por fim, por um erro de cálculo, meu último dia em El Calafate eu não tinha muita coisa para fazer. Havia alguns passeios disponíveis, mas sinceramente eram coisas que não me empolgavam muito. Então eu separei minha manhã para caminhar pela orla de El Calafate ali até o letreiro da cidade e depois olhar as lojas turísticas de lembrancinha. Eu também aproveitei para descansar um pouco, porque no dia seguinte eu viajaria para passar 3 dias em Buenos Aires, seria a última parte da minha viagem. E eu estava muito empolgado para conhecer a capital e finalmente escapar do frio da Patagônia. E aqui se encerra a minha jornada pela Patagônia. Se você tem curiosidade de saber como foi minha passagem por Buenos Aires, tem um mini vídeo aqui no canal também que mostra alguns dos melhores momentos. É isso, tchau, tchau!